Fearhunger é um jogo conhecido por ser cruel, difícil e bem injusto. Mas e se eu te dissesse que, além de ser injusto, muita coisa que você acredita sobre o jogo simplesmente não é verdade? Hoje eu vou te mostrar algumas das maiores mentiras de Fearhunger, coisas que parecem reais e que muita gente acredita, mas que o jogo mentiu na sua cara e você possivelmente acreditou. Então, sem mais enrolação, deixa o seu like e vamos para o vídeo. E para começar, vamos começar com uma simples, que eu tenho certeza que você já acreditou, porque eu também já acreditei que era assim que funcionava. O famoso pão mofado que vai te dar veneno ou verme. Isso mesmo. Desde que eu comecei a jogar Fearhunger, antes mesmo de eu ter um canal no YouTube, eu já fui dito pra mim que se você comesse o pão mofado, você ia conseguir verme, você tinha uma chance pequena de conseguir, mas poderia acontecer. E isso eu levei até mesmo pro segundo jogo, eu acreditei nisso, até depois de zerar o Fearhunger 1 e ir pro Termina, onde eu até mesmo devo ter falado em algum dos vídeos antigos sobre isso. Mas isso é mentira, não existe isso. Não tem nenhuma comida no jogo que vai te dar verme ou envenenamento, além de carne podre e tudo mais. Mas o pão mofado não é uma dessas comidas que vai te prejudicar, tanto no Fearhunger 1 quanto no Termina. O sistema de alimentação do Fearhunger, ele vem em alguns padrões. Você tem comidas de tier baixo que aumentam 8 de fome. Você tem comidas de tier médio que aumentam 30 de fome. E você tem as comidas grandonas que te aumentam 90 de fome. E esses são os 3 tiers de comida que você tem. Isso vale tanto pro primeiro jogo quanto pro segundo. E como eu mencionei, apenas comidas que estão estragadas vão te dar debuffs negativos. A carne podre vai te dar envenenado e parasitas, mas o pão mofado, apesar de em tese ser uma comida que está estragada, ele não vai te dar nada de debuff, nem no primeiro jogo, nem no segundo. Eu acho que aconteceu para esse mito ser criado é que alguém comeu carne podre ou algum dos itens que é estragado e considerou que o pão mofado, por estar mofado, também seria a mesma categoria de item. E começou a espalhar isso aí. E aí eu, acreditando em tudo que me falavam, acabei tomando isso como verdade pra mim. Coisa que, bom, não é, né? Convenhamos. Agora vamos falar da maior mentira da história dos dois Fearhungers. Sim, a maior mentira desses dois jogos é o atributo defesa e defesa mágica, por assim dizer. Você já notou que no Fearhunger 1, mesmo você upando defesa pra caramba, botando as melhores coisas, parece que não faz muita diferença? Então, é porque não faz. Defesa nos Fearhungers não significa nada. O que realmente significa são esses modificadores que você não consegue ver no primeiro Fearhunger, mas consegue ver no segundo. Basicamente, quando você escolhe um item de armadura, ele diz: reduzir slash 90%. Ou seja, ele reduz, né, o dano que você vai tomar em 10%, você só toma 90% do dano de slash. Se a gente pegar a melhor armadura do jogo, que é a Dead Darkness, que é a armadura que você ganha da Heartless One depois de matar ela, e a gente for ver aqui, ela vai dizer Slashing 55%, Piercing 65%, Blunt 65%, Fire 93% e Otherworldly 68%. Ou seja, ela reduz mais ou menos ali em 50% os danos cortante, perfurante e contusivo, e reduz em basicamente 30% o dano mágico que você vai tomar, reduzindo um pouquinho ali do dano de fogo, apenas 7%. E essa é a melhor armadura do jogo. Mas se você for ver no Fearhunger 1, funciona do mesmo jeito, mas a maioria das armaduras não tem dizendo quanto de redução de dano elas dão. O que faz você acreditar que é simplesmente o atributo de defesa que reduz o dano que você toma. E isso é a maior mentira da história da humanidade, porque esse atributo aqui de defesa não faz porra nenhuma. Para ser um pouco justo, no segundo jogo, existem alguns usos para esses atributos de defesa e defesa mágica, já que algumas skills vão calcular o seu atributo de defesa para reduzir o dano, mas enfim, não funciona do jeito que parece que é, e o que você realmente tem que se atentar é na redução de dano em porcentagem que fica lá em cima do item. Inclusive, você juntar várias fontes de redução de dano, elas são multiplicativas. Ou seja, se você tem um item que mostra perfurante 85%
e outro item que mostra perfurante 75%. Se você equipar os dois, você multiplica as duas porcentagens, pega os dois primeiros números do resultado, e esse aí é a porcentagem que você vai ter somando os dois. E com isso, espero que vocês agora não caiam mais no bait de cuidar de armadura, porque muito possivelmente esse tempo todo você estava olhando pro atributo errado. E agora, voltando pro Fiendhanger 1, você achou que eram só as armaduras que estavam mentindo para você estaria muito enganado. As armas do Fiendhanger também mentem pra caramba. Existem várias armas que dizem que fazem uma coisa, mas não fazem. Então vamos começar a lista. E a primeira das armas mentirosas é a massa de ferro. Se a gente for olhar a descrição dela, ela diz: é uma massa de ferro enferrujada com bastante peso. Pode causar stun momentaneamente nos inimigos. Aí você pensa, legal, uma arma que stuna, né? Não, isso é mentira. Ela não stuna, ela não tem programado nenhuma chance de stun. Ela é só uma arma que dá mais 30 de ataque e causa dano contusivo. É só isso. Ela diz que dá stun, mas ela não stuna. O jogo tá literalmente olhando pra tua cara e mentindo, e tu acredita. A versão amaldiçoada dela também não faz nada. Nenhuma das duas consegue dar stun algum. É só uma mentira descarada mesmo. E nessa mesma lógica, a gente tem a Morningstar. Em tese é uma massa com espinhos. E a descrição diz: uma estrela da manhã com bastante peso. Pode causar stun momentâneo aos inimigos, assim como sangramento. Mas você sabe o que é engraçado? Ela não causa nem stun, nem sangramento. É uma mentira descarada. Tudo que essa arma faz é dar 38 de ataque e o dano dela é contusivo. E a Cursed, basicamente a mesma coisa, não causa nenhum stun e também não causa nada de sangramento. Ou seja, não só mentiram, como mentiram 2 vezes no mesmo item pra você. Olha aí que incrível. Outro item muito mentiroso é a lança ritualística que você pega dos Cave Dwellers. Se a gente for ver a descrição, uma lança simples usada pelas tribos primitivas que vivem debaixo da terra. A ponta está banhada com veneno. Requer 2 mãos para usar. Bom, a ponta pode estar banhada com veneno, mas possivelmente ele já está estragado, porque essa arma não causa envenenamento. Ela não dá nada. Tudo que essa arma faz é dar 42 de ataque e ela é perfurante. Mas sim, essa questão de a ponta ser envenenada é uma mentira descarada. Essa porra não envenena nada, não tem nenhuma chance de envenenamento. É só uma mentira desgraçada na sua cara pra você acreditar que você tá pegando uma arma que é melhor do que realmente é. E nessa mesma vibe, a miasma também fala que é uma espada de outro mundo, que vaza gases tóxicos, mas isso também é mentira porque ela não tem nada a ver com envenenamento. A miasma não causa envenenamento nenhum. O que é muito engraçado porque no segundo jogo, quando você enfrenta a Munlas, a miasma tem um golpe sim de veneno, que dá dano pra porra, inclusive. Mas isso não existe no primeiro jogo, a miasma não serve pra envenenar. Pelo menos no segundo jogo eles ajeitaram a maior parte desses problemas e tudo mais. E nenhuma das armas mente pra você, né? Ah, não, velho, olha isso aqui, cara. Uma das armas que a Bella consegue craftar com o Weapon Craft dela é a Reaper's Rake, que são 4 foices presas em uma vassoura e é uma arma de 2 mãos cortante que causa sangramento severo. Porém, essa arma não causa sangramento nenhum. Ela é só uma arma de 40 de ataque e é cortante. Ela não te dá chance de sangramento nos inimigos, ela não faz isso, é mentira. Mas pelo menos nem todas as desse jogo são pro mal. Você tem também Mauler, que é a arma dos Ghoul Brothers, e ela diz que é um taco com espinhos, longo e farpado. A arma é muito pesada e difícil de usar, mas causa muito dano quando atinge. E aí, se você for ver a descrição, não tem nada aqui que seja muito pesado ou difícil de usar. Essa arma não tem penalidade de hit rate, na verdade ela tem um bônus para atingir os alvos e ainda tem chance de sangramento, que ela também não fala que causa. Mas essa arma também mente pra você, pelo menos é uma mentira boa, né, nesse caso. E outra mentira presente tanto no primeiro quanto no segundo jogo é a lendária Accuracy, ou precisão. Sim,
E isso se torna algo bem mais gritante e traiçoeiro no segundo jogo, porque Fienhanger funciona dessa seguinte forma. Para você acertar o inimigo, quando você vai atacar, normalmente o seu personagem tem 95% de chance desse golpe dar certo. Como assim? Existe 5% de chance do seu golpe falhar e aí ele nem chega a realmente quase acertar o inimigo. Mas já falo mais sobre isso. Quando você ataca e você passa desses 95%, o seu golpe vai na direção do inimigo e aí você tem 95% de chance de acertar ele e causar dano. Ou seja, a maioria dos inimigos só tem 5% de chance de desviar dos seus golpes. A única exceção sendo a cabeça, já que a cabeça tem uma chance de evasão muito maior. E aí no Fienhanger Terminal você tem essas skills como Berry Fisted Proficiency, Melee Proficiency, Gun Proficiency e sei lá o que. As habilidades de proficiência, e você ainda tem Precision Stance também, e todas elas fazem basicamente a mesma coisa. Elas aumentam sua precisão. Você sabe o que isso realmente faz no jogo? Ele transforma os 95% de chance que você tem de acertar, é aumentar esse 95% para 100%. Ou seja, você gasta uma pedra da alma para ganhar 5%. Na verdade, 3%, porque eu acabei de ver aqui que a cura-se base do personagem é 97% e não 95%. Ou seja, você gasta um Soul Stone para aumentar 3% na sua precisão. E isso vale para vários itens. Por exemplo, você tem um óculos no Fienhanger Terminal. E o que é que esse óculos faz? Ele aumenta em 80% o seu hit rate. Mas como o seu hit rate já é 97%, ele só vai te dar 3% de bônus ao invés desses 80% que ele promete. Ou seja, não faz quase diferença nenhuma. E o único uso pra essa porra é se você tiver com algum debuff que diminua essa porcentagem. E mesmo assim, mesmo se você tiver infinitos de hit rate, você ainda não vai acertar as cabeças dos inimigos. Porque o atributo que torna difícil acertar as cabeças se chama Evasion ou evasão. E ele não tem relação nenhuma com nada que você possa fazer no jogo. Ou seja, todas essas skills de accuracy e hit rate e não sei o que lá, tudo isso não serve pra porra nenhuma. Porque ele não altera nada na forma de acertar as cabeças dos inimigos. E tudo que ele faz é te dar 3% de chance a mais de você acertar um inimigo. Então o jogo mentiu pra você, você achando que isso aqui servia pra alguma coisa. E o mais engraçado é que você ainda pode errar os golpes. Fica uma chance bem baixinha de você errar o golpe, mas mesmo com isso tudo você ainda pode errar, por causa da fórmula que a programação do jogo usa. Então isso vale tanto pro segundo jogo, quanto no primeiro, embora no primeiro, acho que a única arma que afeta você acertar alguma coisa com mais dificuldade é a tesoura enferrujada gigante lá, que abaixa o seu hit rate. Mas fora isso, é meio que só uma bait do jogo pra te deixar ainda mais confuso com as suas mecânicas. E por fim, existe outro status no Fienhanger que não serve pra nada, e ele é o status Luck, ou seja, sorte. Pra começar, todos os personagens têm 32 de sorte, por padrão, e só tem um item que aumenta esse atributo, que é a pata da Moonless. Sim, você tem que pegar uma serra e arrancar a pata da Moonless para você ganhar um acessório que, em tese, aumenta a sorte. E sabe o que sorte faz nesse jogo? Praticamente nada. Em teoria, se você for olhar os arquivos do jogo, era para você ganhar um buff para lutear coisas, aplicar debuffs e etc. Mas na verdade não acontece nada disso direito. A única coisa que realmente acontece é que você ganha um pequeno buff para aplicar status effect. Só que isso é tão específico, mas tão específico, que é tipo 1% de bônus. E tudo isso ocupando o slot de acessório com a pata da Moonless e tudo mais. Sorte desse jogo é inútil. Inclusive o Frapolo fez um vídeo já explicando por que esse bagulho não funciona e tudo mais. Então dá uma olhada naquele vídeo se você quer entender melhor por que sorte não funciona nesse jogo. Mas sim, essa é a outra mentira. E por algum tempo eu até acreditei que isso pudesse me ajudar de alguma forma. Até porque, existe o item que aumenta a sorte, né? Ele deve fazer alguma coisa.
Ai, ai. E por falar em coisa que não funciona e ocupa espaço de acessório, vamos falar dele, dos perfumes orientais. Esse é um acessório bem raro que você pode encontrar em baús ou coisa do tipo. E a descrição diz: é uma garrafa e contém um perfume oriental. O aroma atrai monstros e bestas de todo tipo. Em tese, esse item é para aplicar um efeito em você, quem estiver usando, similar ao Pheromones, onde os inimigos vão te atingir e te priorizar. Só que tem um porém. Se a gente for ver mecanicamente, o que esse item faz é te dar um efeito chamado Taunt. Só que tem um pequeno problema. Taunt é um efeito que não é utilizado no jogo. Não foi implementado. Esse efeito não serve de nada, ele não tem uso. Ou seja, esse item tá aí, ele tá no jogo, ele te dá o debuff, ou buff, né? Depende de como você ia usar. Só que ele não tá implementado. Não tá simplesmente programado dentro do jogo o que esse taunt faz. Ou seja, esse item, inclusive eu utilizei algumas vezes, quando tava aprendendo sobre o jogo, achando que fazia alguma coisa. Não, você só perdeu seu tempo, esse item é inútil, é uma merda. Que jogo bom, cara, que jogo bom. E eu não vou nem perder muito tempo explicando essa desgraça, não. Porque ele simplesmente podia até entrar na categoria dos itens que mentem pra você, mas não deixa de ser uma grande mentira do jogo. E bom, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí embaixo quantas dessas mentiras você já acreditou em Fear, porque o pior não é nem o jogo te punindo, o pior é o jogo mentir na sua cara e você demorar tanto tempo pra descobrir. E se você caiu em alguma dessas, relaxa que você não tá sozinho. Mas agora eu quero saber: qual foi a maior mentira que você já acreditou nesse jogo? Se eu esqueci de alguma, comenta aí embaixo. E é claro, feliz 1º de abril. Ou será que esse vídeo aqui também foi uma mentira?